Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Mais uma manhã de estudo bíblico, domingo, 9h30. Estamos aqui estudando a Bíblia o ano inteiro. E olha, hoje nós estamos terminando aí esse panorama bíblico que nós trouxemos aqui para você, um esclarecimento, uma maneira de compreender melhor cada livro da Bíblia. E hoje nós vamos terminar com o livro de Apocalipse, né? Então, nós estudamos esses 66 livros, foi uma bênção de Deus para nós, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos orientar para 2021, como nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Nós sempre iremos estudar, porque o ensino da Palavra de Deus faz parte do ministério da igreja. Jesus mandou que ensinássemos o Evangelho, discipulando, pregando, orando. Então, nós vamos continuar com esse meio de aprendermos mais sobre Deus e a sua vontade. Eu quero agradecer primeiro ao nosso Deus bondoso que nos ajudou durante esse ano inteiro, nos dando inspiração para cada aula que nós tivemos aqui. Quero agradecer também de todo o coração ao Pedro Gabriel, que me ajudou aqui o ano inteiro. Ele deu o Velho Testamento e eu dei o Novo Testamento, com aulas muito preciosas que o Pedro deu, e eu tenho certeza que abençoou e edificou a muitos. Eu tenho que agradecer também a nossa produção, né? A Thalita e o Felipe, que me ajuda aqui, Thalita com o Pedro, eles nos ajudam aí nessas gravações. Que Deus abençoe cada um deles no seu trabalho, porque o Senhor deu um dom a cada um de nós, e nós devemos agradecer a Deus. O mínimo que fazemos, tanto ensinar como a produção que eles nos ajudam aqui, tudo é para a glória de Deus, tudo devemos fazer para honrar o nosso Deus. Então, queridos, nós louvamos a Deus por esse trabalho de ensino tão importante na Igreja de Cristo. Lembrando para você que nesse período agora de 2021, mês de janeiro, nós vamos ficar com 2 cultos, que é terça-feira, 20 horas, a nossa reunião de oração. Nós vamos continuar a reunião de oração o ano inteiro, não vamos parar. Sempre temos 12 irmãos orando, 6 casais orando, clamando a Deus, intercedendo pela igreja e uns pelos outros. E no domingo é o nosso culto presencial, apenas domingo à noite, tá? 18 horas, esteja na igreja, todo domingo à noite estaremos lá, para adorar a Deus, glorificar o seu nome. Amém, queridos? Desde já, eu quero desejar a você que 2021 seja um ano muito abençoado para a sua vida e para a sua família, para a nossa igreja aqui em Olinda. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, onde vamos estudar mais da Tua Palavra. Senhor, nós Te louvamos por esse ano, Senhor, de 2020, onde pudemos estudar, Senhor, um panorama, o conteúdo de cada livro da Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por tanto que aprendemos e possamos amar cada dia mais a Tua Palavra, segui-la, obedecê-la, e assim vamos Te conhecer mais. Nós Te agradecemos, pedimos que abençoes a Tua igreja, abençoe, Senhor, cada ministério da igreja, que todos possam crescer, fazer o seu melhor para a salvação de almas, para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja. Sejamos uma igreja feliz, cheia do Teu Espírito, da Tua presença. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, no livro de Apocalipse. Por tudo Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você que está acompanhando aí, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, onde estamos encerrando aqui esses estudos em 2020. Abriu aí Apocalipse, nós vamos ler alguns textos, são 22 capítulos, não dá para a gente estudar tudo, claro que não, e principalmente Apocalipse
que é um livro, Apocalipse quer dizer revelação. A revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João, quando ele estava lá no exílio, na ilha de Patmos. Ele, pastor em Éfeso, pregava o evangelho, ensinava a palavra de Deus, a verdade. E você sabe que o diabo não gosta disso. E ele envia os demônios, ele envia inimigos, perseguições e lutas. E lá estava o apóstolo João injustamente preso, lá no exílio. Estava lá no exílio, na ilha de Patmos. E ali o Senhor apareceu para ele, dando-lhe revelações de tudo que ia acontecer. Então, Apocalipse é isso. Você tem pessoas que não gostam de ler o Apocalipse porque tem medo, porque tem muitas figuras. Claro que é uma literatura com muitos símbolos, né? Mas que nós entendemos à medida que vamos estudando. E muitos também não gostam de estudar porque é muito difícil. Não é difícil, não. É uma leitura rápida que você faz. Se você pegar alguns comentários, e você vai entender. Quero lembrar aos irmãos que o Apocalipse, existem muitas interpretações. Cada denominação tem uma interpretação. Durante a história da igreja, esses 12.000 anos, existem aí dezenas, centenas, milhares de interpretações. A nossa própria denominação, a Igreja Cristã Nova Vida, tem uma interpretação do Apocalipse que foi realizado em 1980, nos anos 80, pelo nosso saudoso bispo Roberto Macalister. Inclusive, ele tem um livrinho que você pode ainda adquirir de alguma forma, mas ele resumiu em 14 aulas. Veja, 14 aulas de 1 hora são 14 horas de aula. Então, hoje, nós temos aqui 50 minutos, vamos correr aqui o máximo para ver o panorama geral, como você pode compreender melhor esse livro, que é a revelação de Jesus Cristo para as coisas que vão acontecer no futuro. Veja que privilégio para nós, o povo de Deus, as pessoas ricas, famosas, poderosas desse mundo, não sabem o dia de amanhã, os acontecimentos, mas Apocalipse nos revela tudo que Jesus irá realizar. Louvado seja Deus, porque nós somos sua igreja, nós confiamos nele e ele nos mostra todas as coisas. Isso porque Jesus Cristo é o Senhor. Lembre-se, aqui nós vamos entender o que vai acontecer, Jesus dizendo há 2.000 anos atrás, João, o que vai acontecer, você vai ficar sabendo. E esse período desses acontecimentos aqui não foi lá no ano 1, 2, 3, 5, é exatamente esse período da vinda de Jesus até a sua volta, esse período. A vinda de Jesus, quando ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue que nos perdoa, que nos transforma, que nos faz seus filhos. E durante esses 2.000 anos que a igreja tem marchado confiando nele, até Jesus voltar, tudo isso irá acontecer. Porque ele é o Senhor da história. Desde que ele criou Adão e Eva, ele traçou planos para abençoar e depois fez alianças com os homens, até ele mesmo vir àquela cruz, morrer em nosso lugar para nos salvar, para nos dar a certeza da vida eterna. Então veja, uma das lições mais importantes do Apocalipse é que nós entendemos que ele é o Senhor da história. Ele está presente. Nós vamos ler daqui a pouco. O Senhor está presente nesse mundo, ele vê todas as coisas, ele está presente na igreja, ele se manifesta através da nossa vida, ele sabe, ele vê, ele conhece todas as coisas. A sua igreja está nesse privilégio de conhecer todas as coisas, porque ele nos comprou com o seu sangue, o Espírito Santo está em nós e nos revela a vontade de Deus, os planos de Deus, tudo aquilo que está no seu coração. Veja que privilégio para nós. Mas Apocalipse, de uma forma muito violenta, João descreve que a ira de Deus estará sobre aqueles que o rejeitam, aqueles que não reconhecerem Jesus como seu Salvador e Senhor. A destruição virá, essa própria terra, esses céus serão destruídos, ele vai fazer novos céus e nova terra. E nós sabemos que no dilúvio foi a mesma coisa. Tudo foi destruído, todos foram destruídos, e através da água, Deus purificou a terra e começou um novo mundo,
ao salvar Noé e sua família. Assim também será no fim dos tempos. Nós vamos ver aqui o castigo dos ímpios, daqueles que não obedecem, não seguem a Jesus Cristo. João, ele recebe do Espírito Santo revelações, e num dado momento, nós vamos ver aqui, você vê que ele diz: eu vi uma porta aberta no céu. Ele olha e vê o trono de Deus, tudo que vai acontecer, e tem as visões do capítulo 4 até o 22, são visões que o Senhor dá a João, e ele escreve de acordo com o que ele consegue ver e entender. Ele vai escrevendo o Apocalipse. Uma marca muito forte no Apocalipse, se você precisa guardar, é que quando fala nas 7 igrejas da Ásia, que representam toda a igreja, em todo o tempo da vinda até a volta de Jesus, é que Jesus está presente no meio da sua igreja. Veja que aconteça o que acontecer, Ele estará conosco, Ele nunca nos deixará. Muito bem, nós vamos ver que Jesus tanto está presente no meio da sua igreja para nos abençoar, como Ele estará esperando o dia em que tudo isso, os ímpios, o diabo, tudo que está contra Deus será destruído. Esses 2 pontos são os pontos principais de Apocalipse. Existem muitas interpretações, como eu falei para você, de acordo com a fé, com a escatologia, o estudo do futuro que cada um tem, as denominações têm, o povo de Deus, enfim, mas não vamos entrar nesse assunto porque é muito longo, muito vasto, e nós não teríamos tempo para isso. Mas uma maneira de você entender o Apocalipse de maneira bem simples é dividindo em setores. Todo o Apocalipse fala de Jesus presente na igreja, abençoando a sua igreja, como também a destruição dos ímpios. Mas você pode entender através de algumas divisões que você pode fazer no livro. São 22 capítulos. Se você está anotando aí, vou dizer para você rapidamente. Você pode estudar do 1 ao 3, tá? Capítulo 1 ao 3, fala de um assunto, nós vamos ver. Depois você vê do capítulo 4 ao 7, outro assunto. Depois do capítulo 8 a 11. Depois do capítulo 12 a 14, está anotando aí direitinho? Depois dos capítulos 15 e 16. Depois dos capítulos 17 a 20. E depois dos capítulos 21 a 22. Ok? De 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 14, 15 a 16, 17 a 20 e 21 e 22. Você lendo assim por blocos, você vai entender melhor. E eu vou trazer para cada um desses blocos uma explicação rápida, tá? E ler alguns textos aqui. Vamos lá? Começa aqui com a saudação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí o versículo 3 diz assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então está aqui, Jesus revelando a João, seu servo, seu testemunho, a palavra de Deus, e termina aqui na saudação, na introdução, dizendo: felizes são aqueles que ouvem e guardam esses ensinamentos. Muito bem, esse do capítulo 1 a 3 que nós estamos vendo, se divide em 2 assuntos importantíssimos. Primeiro, Jesus revela-se para João. João está na ilha de Patmos, está em oração, glorificando a Deus ali,
E nesse momento vem a revelação do Espírito Santo para ele. Ele vê a Jesus como Jesus é no seu trono reinando, né? E segundo, o capítulo 2 e 3, fala das igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Você sabe que nós já estudamos sobre isso, inclusive esse ano nós estudamos sobre as 7 igrejas da Ásia, e cada uma existe uma característica dizendo que Jesus está presente, ele está advertindo, está corrigindo, está disciplinando, está ensinando, está trazendo promessas para aqueles que permanecem fiéis a ele. Então, capítulo de 1 a 3, nós estamos começando, revelação de Jesus Cristo e sobre a sua igreja. Muito bem, vamos ler aqui do 9 ao 20, quando João vê a Jesus Cristo, como ele é glorificado, não é? Porque ele esteve entre nós, ele foi àquela cruz, morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui, houve a ascensão, ele voltou ao Pai, está à direita do Pai, reinando sobre tudo e todos, observando, vendo todas as coisas, e um dia voltará para nos buscar e destruir todo esse sistema de pecado, tudo será destruído. Mas no versículo de 9 a 20 fala sobre o que João viu a respeito de Jesus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva no livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O anjo disse: João, escreva tudo que você vai ver e envia para as igrejas. E foi o que ele fez, enviou para as igrejas na Ásia, essa revelação de Jesus Cristo, e essas revelações se espalharam esses 2000 anos e chega para nós esta manhã. Veja como Deus é maravilhoso, como Ele cuida de nós. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava a seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Ele está descrevendo Jesus. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Jesus está revelando o que ia acontecer ali e o que ia acontecer depois. E veja que já se passaram 2000 anos dessa revelação de João. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os líderes da igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja, João teve essa visão, que tem aqui muitas figuras, muitos símbolos, mas ele entendeu que era Jesus e tinha os líderes e as igrejas em suas mãos. Guarde essa visão, a minha vida, a sua vida. Nós que pertencemos a Jesus, que fomos comprados pelo seu sangue, nós estamos nas mãos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Amém, queridos? Nós estamos vivendo essa pandemia aí, não é? Que está dominando o mundo inteiro, trazendo tristeza, dor, insegurança, e é verdade, é uma realidade, não podemos brincar com isso, mas lembre-se, apesar de tudo, de qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação, a igreja, nós estamos nas mãos do Senhor. Ele está presente com a sua igreja, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo. Glória a Deus. Muito bem. Então, no capítulo 1 a 3, essa é a primeira parte de estudo, primeiro, João vê Jesus na sua glória, reinando, soberano e cuidando da sua igreja. Depois, nos capítulos 2 e 3, que nós já estudamos, você pode ler com calma aí, João recebe
do Senhor um recado para cada igreja. E você sabe que, no total, são advertências, são ensinamentos, são exortações que nós devemos observar, corrigir na nossa vida e permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele está presente no meio da sua igreja. Então nós devemos amá-lo, honrá-lo e obedecer. Amém, queridos? Muito bem. Vimos do capítulo 1 a 3. E essa foi a primeira divisão, né? Vamos para a segunda, que é do capítulo 4 a 7. Nós vemos aqui no capítulo 4 e 5, olha que coisa maravilhosa. No capítulo 4, 1 e 2. Depois dessas coisas, depois de ter visto Jesus, como ele está no trono, e recebeu o recado das 7 igrejas da Ásia, esses recados que nós conhecemos, João continuou dizendo: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. João vê no céu uma porta aberta. Então ele começa a ver o céu, o que está acontecendo lá no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e de sardônio. E começa a descrever. Então, João é arrebatado ao céu. Lá no céu, ele começa a ver, desse capítulo aqui que você vai ver do 5 até o 22, até o final, as revelações que Deus mostrou a João que irão acontecer até a sua vinda. Coisa maravilhosa, né? Ele sentiu-se assim arrebatado até o céu. Louvado seja Deus. No capítulo 4, ele fala sobre o trono, tudo que ele estava vendo, os 24 anciãos, os seres lá no céu, milhões e milhões, bilhões e bilhões de anjos adorando, glorificando a Deus diante do trono, diante do Cordeiro. Né? E tem aquela cena que o Cordeiro estava no trono com o livro, e quem é que vai abrir o livro? E o anjo disse: o Cordeiro de Deus, ele que foi morto, que ressuscitou, que vive para sempre, ele vai abrir o livro da vida, o livro da história. É ele quem vai abrir esse livro. E entenda, isso significa o seguinte: o nosso Deus é de eternidade em eternidade, mas ao criar esse universo, ao criar a humanidade, ele tem tudo registrado no seu livro. Ele sabe tudo o que a igreja está vivendo, ele sabe tudo como esse mundo vive, todos os sistemas, os impérios que aconteceram, os reinos. Ele sabe tudo, tem tudo registrado nesse livro, o que é bom, o que é mal. E sobre a igreja ele sabe tudo, ele está presente, ele conhece a minha vida e a sua vida. Desde quando abrimos os olhos pela manhã, quando estamos dormindo no trabalho, ele sabe de tudo, e tudo está registrado nesse livro. E João sente assim uma alegria tremenda ao descobrir que Jesus, ele tem poder, autoridade para abrir os livros, para salvar o seu povo e condenar aquele que o rejeitou. Diz assim o texto de 5 de 1 a 10: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam, adoravam a Deus. Imagine, milhões e milhões e milhões de anjos, de seres celestiais adorando ao Senhor, aquele que venceu para todo sempre. Então, esse é o capítulo de 4 a 7, de 4 a 5 a adoração, e vimos que agora o Cordeiro de Deus está pronto para abrir os 7 selos. Os 7 selos, como eu falei no princípio, é o que consta toda a história da humanidade. A igreja protegida por Jesus e a humanidade que será destruída. E esses 7 selos falam de fome, da morte, do cosmos, da terra, do mar, tudo que será destruído. Esse velho universo, tudo será destruído. Deus fala novos céus e nova terra. E o Cordeiro de Deus, Jesus, que venceu, tem o poder para abrir esses selos. Muito bem, vimos de 1 a 3, vimos de 4 a 7, agora o terceiro tópico aqui, de 8 a 11, que são as 7 trombetas. Trombeta quer dizer a voz de Deus. Começou agora aqui, vão começar os juízos de Deus, e o anjo está aqui anunciando 7 trombetas, que ele diz que ao tocar cada uma dessas trombetas, uma área será destruída nesse universo, e serão os juízos de Deus. O mar, os rios, a terra, os furacões, terremotos, relâmpagos, o universo irá sofrer e será destruído em todas as suas áreas. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a ver aí terremotos, não, e furacões que afligem, que destroem tantas pessoas, não, centenas, milhares de pessoas já foram destruídas por essas catástrofes aí, e isso significa um alerta de Deus. É como Deus estivesse avisando: olha, estejam alertas aí, cuidado, chamando, esperando que o povo se arrependa. E Deus permite essas catástrofes que trazem destruição, por exemplo, essa pandemia. Isso é como uma trombeta, um aviso de Deus para que todos se arrependam, reconheçam Jesus Cristo como seu Salvador, como o Senhor da sua vida. Isso aí você pode ler do capítulo 8 a 11, as trombetas, é como um anúncio, tudo isso que está acontecendo aí, queimada, destruição, essa coisa que a gente tem esse cuidado com o meio ambiente. Não adianta, meu filho, muitas dessas coisas vêm como um sinal de Deus, um alerta de Deus, para que esse mundo se arrependa dos seus pecados. Muito bem, o quarto ponto são o capítulo 12, 13 e 14, de 12 a 14. Aí começa a destruição dos 4 terríveis do mal, sistemas que se levantam, eles têm nomes. Você lendo aí, o dragão, que nós sabemos é o diabo, a besta do mar, que é a Babilônia, a besta da terra, esse sistema pecaminoso do diabo, o falso profeta, que é a idolatria, que atinge a igreja, quer ferir a igreja, quer roubar a fé da igreja, afastar a igreja de Jesus Cristo, mas principalmente afasta a humanidade do seu Deus, o Criador, de Jesus Cristo, o Salvador, que foi aquela cruz, que deu a sua vida para nos salvar, afasta o Espírito Santo da nossa vida. Então todo esse sistema do diabo será destruído, como você poderá ler no capítulo 12 a 14. O dragão, que é o diabo, a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta, que são sistemas de Satanás para roubar a nossa fé, para destruir a obra-prima de Deus, que é o homem. Vamos ler aqui no capítulo 12, do 10 ao 12, capítulo 12, do 10 ao 12, vamos ler aqui esse texto que diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação,
o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Queridos, no meio dessa destruição que nós já estamos vendo, desde que João profetizou o Apocalipse, há 2000 anos atrás, nós temos visto de século a século os impérios, os reinos se destruindo, as nações se destruindo, guerras, fomes, não é? Quanto sofrimento, quanto desespero. Ao mesmo tempo, nós temos o exemplo, nós estamos vivendo hoje essa pandemia. É um alerta de Deus tudo isso, para que as pessoas se voltem para Ele. Mas glória a Deus, e no versículo 11 diz, eles o venceram. Quem? Nós, a igreja, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós estamos lavados no sangue de Jesus, o Espírito Santo está conosco, a palavra de Deus está em nós. Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho diante da morte. Não amaram a própria vida. Então, toda essa destruição virá sobre este mundo como castigo. A ira de Deus virá sobre a humanidade. Mas para a igreja de Cristo, como nós vimos no princípio, nós estamos nas mãos de Jesus. Ele vai nos guardar, nos proteger, nos livrar e nos levar para estar com Ele para sempre. Muito bem, isso é o que fala o capítulo 12 e 14, você tem que ler com calma aí, por causa do nosso tempo, ok? Então pulamos para outro tópico, 15 e 16, que aí vem as 7 pragas da ira de Deus. Quando falamos nas 7 pragas, nós lembramos das 10 pragas no Egito, que já aconteceram. O faraó estava querendo prender Israel, não queria deixar Israel sair do Egito. Moisés advertiu várias vezes em nome do Senhor, e ele continuava duro, mas o que aconteceu ali? Nós lembramos das pragas que o Senhor mandou, o piolho, e a água se transformou em sangue, e no final, a pior delas, cada filho na casa de um egípcio morreu. Imagina o sofrimento, a agonia ali no Egito, até que o faraó deixou ir. Mas aqui no Apocalipse também Jesus revela a João que parte da sua ira vai se manifestar através de pragas, 7 pragas. Você encontra isso do 15 ao 16. Leia também com calma. É muito rápido essa leitura de Apocalipse que você verá. Essas pragas são que Deus vai enviar, a ira de Deus vai atingir parte da humanidade, feridas malignas, sangue no mar, sangue nos rios, o sol queima os homens, o sol vai ser aquecido de tal maneira que ele vai jogar uma temperatura tão altíssima. Nós estamos aí com 40, 43, 45 nos lugares mais quentes, fica insuportável. Imagine, o sol vai liberar um calor tão imenso que irá queimar os homens, serão queimados, literalmente. Agonia, uma agonia terrível, dor, seca, os rios secando, imagine, sem água, terremotos, e João descreve, vai acontecer um certo tipo de terremoto que a terra será dividida em 3 partes. Imagina, essa terra que Deus criou dividida assim, em 3 partes. É uma maneira de João expressar a agonia e o sofrimento quando forem derramadas essas pragas sobre essa humanidade, porque, lembre-se, a igreja está nas mãos do Senhor, Ele estará nos protegendo. Muito bem, queridos. Vamos pular então para o 17 ao 20, que é o penúltimo tópico. É uma maneira simples que eu estou trazendo para você, de você ler a sua Bíblia, compreender melhor, pegar um comentário bíblico, estudar
cada um desses tópicos fica mais fácil de você entender, tá? No 17 a 20 fala que o Senhor irá destruir a Babilônia. O que é Babilônia? Não é simplesmente uma nação, um império, né? Mas esse sistema do diabo de mentira, de destruição, de prostituição, de assassinato. Quantos profetas, apóstolos, homens e mulheres de Deus foram mortos, assassinados por esse sistema da Babilônica que leva à destruição. Mas, no capítulo 18, eu queria que você acompanha como será isso. No capítulo 18, de 21 a 24. 18, de 21 a 24. Encontrei aqui. Diz assim: então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: um anjo, uma pedra no mar. Mar na Bíblia significa as multidões, a humanidade, o povo. Com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. A Babilônia aqui, como eu disse, não é apenas um país, mas um sistema de pecado, de maldade, de mentira, de ódio que Satanás criou no coração das pessoas. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. João está descrevendo o que ele viu sobre a destruição desse sistema de Satanás pecaminoso. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas. Veja, todas as nações, não é apenas a Babilônia, uma nação, uma região. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Satanás, com seu sistema de mentira, de engano, de religião, de apostasia, ele atinge e destrói as nações, afastando-as de Deus. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos que foram assassinados na terra. Esse é para você entender como o sistema de Satanás usa as nações, as pessoas, para atacar a igreja. Mas lembre-se, nós estamos nas mãos do Senhor que morreu e ressuscitou por amor a mim e a você. No capítulo 19, para fechar esse tema aqui, do versículo 11 a 16, 19, de 11 a 16, diz assim, versículo 11: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. João está vendo o quê? Jesus, e só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada. Jesus, a sua palavra, é a palavra de Deus. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma descrição aqui que o apóstolo João está dando sobre Jesus quando ele vier e destruir o dragão, a Babilônia, todo esse sistema do diabo, de pecado, que atingiu o universo, que será destruído, e Deus vai criar novos céus e nova terra. Ele faz a descrição de Jesus Cristo, né, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Observe, querido, nós estamos chegando ao fim aqui, e João está demonstrando em cada etapa do Apocalipse, a revelação que Deus deu para ele, que o Senhor, nosso Deus, ele tem o controle, o domínio sobre todas as coisas.
tudo está debaixo do seu poder, Ele controla todas as coisas. Não se preocupe, não tenha medo com a situação que estão surgindo. Estamos falando de guerra, de muita luta, de pandemia, enfim. Lembre-se, a nossa vida está nas mãos do Senhor e toda a história, desde o princípio, Ele comanda esse universo, esse sistema solar, esse cosmos e principalmente a sua igreja. Nós estamos em suas mãos, porque Ele é o Deus eterno. De eternidade em eternidade, Ele é Deus, Ele é o eterno. Eu sou. E tanto Ele irá salvar o seu povo, como a sua ira será derramada sobre todos aqueles que se levantaram contra Ele, que perseguem a igreja, todos serão destruídos. Muito bem, passando essa fase aí, agora no capítulo 21 e 22, para encerrar, João vê a Nova Jerusalém, a igreja, a cidade, onde nós vamos estar vivendo com o Senhor para sempre. E eu quero ler aqui do 21, do 1 ao 8. Tá bom? Que diz assim: então vi novos céus e nova terra. Veja que nos 20 capítulos anteriores, João descreve tanto ele vendo Jesus, as igrejas, Jesus presente na sua igreja, como todo esse período de destruição dos céus e da terra, e ele constrói novos céus e nova terra. Então João está dizendo: agora eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ele viu a igreja totalmente pronta para o seu noivo Jesus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. João está escrevendo e passou para a igreja, e esse recado tem chegado para nós nesses 2000 anos, abençoando toda a igreja. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Veja que coisa maravilhosa as promessas de Deus para nós. Aqueles que confiam no Senhor irão viver com Ele eternamente. E terminando, queridos, eu quero ler aqui no capítulo 22, de 7 a 21, quando está escrito o seguinte, ouça, capítulo 22, de 7 a 21, para nós encerrarmos. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras das profecias desse livro. Ouça o que o Espírito Santo está nos falando. Felizes são aqueles que guardam, não apenas ler, ouvir, como nós fizemos hoje, um resumo, mas aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia. Eu, João, sou aquele que ouviu. João está dando testemunho. Ouvi essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o justo a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes
os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira vão ficar de fora. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Queridos, este é um resumo do livro do Apocalipse. Eu falei para você que se a gente dividir assim em tópicos, fica mais fácil de entender, mas volte a ler o livro de Apocalipse, lê rapidamente, pegue um comentário, estude, porque você vê que além de conhecimento, existem promessas de Deus de abençoar a nossa vida, de sermos felizes, bem-aventurados, vivermos firmes, seguros, porque as promessas do nosso Deus não falham. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que você tenha prazer sempre de estar estudando a palavra de Deus. Você sabe que aqui na Igreja Cristã Nova Vida nós pregamos a palavra de Deus nos cultos, mas também ensinamos a palavra de Deus. É uma maneira de nós acompanharmos tudo que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas, que a palavra de Deus e a verdade trazem para nós. Amém, queridos? Olha, assim nós estamos terminando aqui esse panorama bíblico. Nós vimos os 66 livros, demos uma pequena contribuição, uma explicação do conteúdo de cada livro. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua vida. Continue estudando, amando a palavra de Deus. O mês de janeiro nós vamos dar uma parada, tá? Em fevereiro nós vamos voltar, se Deus assim nos orientar, nos permitir. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela sua vida e peço que você continue sendo este homem, esta mulher que ama a Deus, que procura conhecer a Deus e obedecer a sua palavra de todo o seu coração. Tá bom, queridos? Continue orando por nós, pela liderança da igreja. Você que nos acompanha também, que nos assiste, todos os domingos, 9h30, nós estamos estudando juntos a palavra de Deus. Quero lembrar a você, queridos, que hoje, 18 horas, é o nosso culto de final de ano. Nós estaremos fazendo hoje, não vamos fazer dia 31, vamos fazer hoje 18 horas, então venha com toda a sua família, convide seus vizinhos, seus amigos, vamos estar juntos. Nós vamos ter a Santa Ceia, vamos ter testemunhos, nós vamos adorar a Deus, orar, interceder, clamar ao nosso Deus. Será uma festa. O tema do nosso culto hoje será gratidão. Vamos agradecer ao Senhor por tudo, apesar desse momento difícil que todos nós vivemos, o Covid-19 é uma realidade, é muito difícil. Tome conta, cuide da sua família, da sua vida, mas lembre-se, nós estamos nas mãos do nosso Deus. Aconteça o que acontecer, nós pertencemos a Ele. Amém, queridos? Eu quero desejar a todos, quero adiantar já para você que nos acompanha, um 2021 muito abençoado na sua vida, na sua família, e vamos prosseguir, seguindo a Jesus e levando esse amor, o seu Evangelho, a sua palavra para aqueles que não o conhecem. Amém? Que você tenha um domingo muito abençoado, um final de ano muito abençoado, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos.